Amém, estamos de volta. O material que eu vou trabalhar, né, em alguns TADEs daqui em diante, todas as vezes que eu estiver trazendo a palavra, eu vou trabalhar em cima desse livro, né, que é um livro sobre liderança acima da média. É um livro muito bom, de Danilo Figueira, é um livro extraordinário para liderança. E antes de iniciarmos aqui mesmo diretamente na palavra, eu só queria dizer que o Márcio Valadão, da Igreja da Lagoinha, usa esse material, inclusive ele comenta aqui no final da contracapa do livro. O Luciano Subirá também faz um comentário aqui, eu já vi depoimentos dele, que ele está aplicando esse material, né, o que Deus revelou a esse pastor, Danilo Figueira, né, que também é uma igreja muito preciosa, uma igreja em célula, e o que Deus compartilhou, né, o que Deus revelou a ele nesse livro aqui, e que ele tem compartilhado, que ele tem difundido aí pelo Brasil, que tem ajudado muitas igrejas como a nossa, e também do Paulo Mazzoni, que é lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. A minha filha até congrega lá, eu tenho uma filha que mora em Belo Horizonte, e ela congrega nessa igreja, uma igreja muito preciosa, uma igreja muito grande, mas pensa numa igreja que ama as almas, que cuida das pessoas. Minha filha frequenta células lá e é muito bem cuidada pelos seus líderes. Então, assim, eu vejo, né, que com esse material, em nome de Jesus, Deus possa, mais uma vez, nos dar ferramentas para que nós possamos cuidar bem dos nossos irmãos e aprender, né, com eles, com esses homens experientes também, com a visão da igreja em célula, mas homens de Deus. O Danilo Figueira, ele faz parte da 5ª geração de pastores na sua família. Então, assim, eles vêm passando esse legado de geração em geração. E hoje eu queria falar, já que nós estamos falando em legado, eu queria falar sobre o senso de continuidade. E o primeiro texto que vai estar aí na tela para que você possa acompanhar conosco, Gênesis 49, versículo 22, vai dizer que José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. E no verso 26 vai dizer: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Essas palavras foram ditas por Jacó, um ancião, já ali diante da morte, né? Já muito velho. Ele convoca a sua família e ele começa a abençoar os 12 filhos, que viriam a ser as 12 tribos de Israel, e ele começa a abençoar a cada um deles. Ele começa a contar um pouco da história de cada um deles através dessas bênçãos. E quando ele chega no 11º filho, que é José, nós conhecemos como José do Egito, ele vai dizer que José é um ramo frutífero. E hoje eu queria falar um pouco sobre essa ideia que Deus revela, dá essas palavras a Jacó, e elas estão na palavra de Deus, elas estão na Bíblia, porque elas vêm para nos trazer algo muito precioso e profundo que nós precisamos de aprender. Jacó disse que José é um ramo frutífero. Eu não sei como você tem encarado o ministério, como você entende essa questão da cobertura espiritual, mas quando Jacó disse que José era um ramo frutífero, o ramo, né, da ideia de algo que não começou nada e nem terminou nada. Vou explicar. Se a gente imaginar uma planta é composta por raiz, tem o caule, suas folhas, seus frutos, e tem os galhos ou os ramos, né? Eles não começam nada, mas passam por eles, né? Então toda a seiva, tudo aquilo que vem da planta passa por eles até chegar nos frutos. Jacó disse que José era um ramo. E a ideia do ramo que eu queria trazer nessa noite, para nós podermos compartilhar um pouco, é que como esse ramo, né, como esse ramo que não iniciou nada e nem terminou nada, mas que ele está no meio do caminho, né, eu fico olhando para nós como igreja, eu te pergunto, né, qual ministério você começou? Eu entendo que nós não começamos ministério nenhum. Esses ministérios passam por nós. Nós vamos vendo a obra de Deus desde o Antigo Testamento, desde quando Deus faz quando Deus faz as suas promessas a Abraão, bisavô aqui de José. Essas promessas passaram por Isaac, por Jacó, seu pai, e chegaram até José. E Jacó vê em José como um ramo frutífero. José
né? Nós sabemos toda a sua história, daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, mas só voltando na questão da árvore, né? Entre elas, entre os ramos e os galhos, né? Nós sabemos que entre o caule e os frutos, nós sabemos que esse ramo é por onde passa toda a seiva, é por onde passa, né, nutrientes para nutrir uma árvore, para nutrir os frutos, né? Nós trazendo para a pessoa de José, ele recebe toda uma identidade, uma sustentação, ele é nutrido por todo um processo, por todo um plano que Deus já vinha executando na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que agora passaria por José, ou para nós, que passou por José. E nesse texto, Jacó já reconhecia que já estava passando por José. Todo aquele legado estava passando por José. Quando eu olho o nosso trabalho de uma igreja em célula, quando nós cuidamos de pessoas, nós estamos recebendo um legado e precisamos passar adiante. Muita gente não tem o entendimento do cuidar de pessoas, o que é cuidar de pessoas, né? O que é discipular pessoas. O discipulado nada mais é do que aquilo que você recebe, você passar adiante. E, logicamente, nós temos que receber, né, de Deus, através de pessoas de Deus, para que possamos dar continuidade nisso. E interessante que a palavra traduzida para ramo aqui no texto, né, em hebraico, ela significa bem, que também é a mesma coisa que se dizer filho. E como a gente enxerga na Bíblia, né, Ben-Hadad, Ben-Ur, Ben-Amnã, então esse mesmo termo usado aqui, traduzido para nós como ramo, é bem, que também é filho. E nós sabemos que todos nós somos filhos, então nós não começamos nada, nós viemos do nosso pai, da nossa mãe, e agora esse DNA que está em nós vai ser passado adiante. Eu hoje já sou avô, quer dizer, já passei para o Reinaldinho, que já passou para sua filha, né? Então, também da ideia de filho. Só que a ideia nossa aqui hoje é que isso seja visto num contexto espiritual. Nós sabemos que José aos 17 anos foi vendido, nós sabemos que José, né, foi traído, ele foi invejado, traído, vendido como escravo, teve de viver muito longe daqueles que os amavam, passou por longas provas até, né, ver tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele fazer sentido. Nós sabemos que ele tinha tido sonhos que Deus colocou no coração dele, mas aqui para nós pareciam impossíveis, sim ou não, né? Muitas vezes nós negligenciamos aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que grandes coisas Deus fará nessa cidade. Deus já falou com pessoas que nos antecederam, que ainda estão conosco, que Deus vai nos usar para alcançar esta cidade, para alcançar cidades da região, e eu preciso crer nisso, meus irmãos. Eu preciso crer que mesmo que eu não veja, eu preciso fazer de tudo para que isso passe por mim, mas que essa direção, né, isso que Deus já plantou no coração dessas pessoas, que isso não morra. Eu, como um ramo, eu preciso que cada um de nós nos enxerguemos como ramos. Nós não iniciamos a Comunidade Batista da Paz, né? Nós olhamos para a Comunidade Batista da Paz, talvez o irmão mais antigo, o pastor Aldeir, a irmã Luísa, o irmão Virgílio, os mais antigos, ainda antes do pastor Marcos, mas isso nasceu com eles, isso nasceu no coração de Deus. Quando nós olhamos o evangelismo no Brasil, não sei se você já leu esse livro, A História da Evangelização do Brasil, escrito por reverendo Elber, aqui você vai ver os primeiros homens que vieram para o Brasil, queridos. 300 anos depois que o Brasil foi descoberto, chegaram os primeiros missionários. A grande maioria deles nunca mais voltaram para suas casas, nunca mais viram seus familiares, morreram aqui no Brasil, grande parte deles de febre amarela, assassinado pelos índios, né, pela própria perseguição da igreja. Querido, o ministério passou por essas pessoas. Eu fico me lembrando quando um escriba, em Lucas capítulo 9, em Mateus 8, ou Marcos 8, se eu não me engano, vai falar de um escriba que um dia diz para Jesus que queria acompanhá-lo. E eu fiquei pensando se fosse o nosso caso, chegou um escriba, né? Chegou agora, então nós precisamos de usá-lo, né? Esse homem vai trazer muito para o ministério, e é verdade, muitos trazem, mas Jesus queria o coração dele. Jesus não queria só a fama, né, só o conhecimento dele.
Jesus queria o coração dele, e Jesus diz assim para ele, né, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando para ele assim, olha, ser meu discípulo tem que estar 100% comigo, tem que confiar 100% em mim. Esse homem provavelmente não acompanhou Jesus. Jesus não estava querendo dificultar. Jesus só estava dizendo para ele que não é fácil. Nós sabemos que o trabalho da igreja em célula também não é fácil. O discipulado não é fácil. Nada é fácil nessa vida. Você já estudou português? Você acha que português é fácil? Português é cheio de regra. Mas quem quer estudar precisa de passar pelo português, estudar bem o português, né? Tudo tem regras. Então, a gente tem entendido, nós faremos uma reunião hoje, logo após o Tadel, nós temos entendido que nós precisamos de avançar, nós precisamos de alinhar algumas coisas, mas nós não podemos perder o nosso DNA, sabe? Cada célula dessa cidade, nós precisamos de falar a mesma língua, né? Nos expressar igualmente, todos juntos, Deus usando as peculiaridades de cada um. Eu trago alguns segredos de José que eu queria compartilhar com vocês, que eu entendi nesse texto e na vida de José. José se assumiu como ramo e como filho. Nós sabemos que José se destacou, como nós vemos no versículo 26. Ele foi distinguido entre seus irmãos. Por que ele foi distinguido, sendo aquele que passou maior dificuldade? Os outros ficaram com seus pais, gozando das suas terras. Ele não foi vendido como escravo. Mas ele sempre entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele, mas principalmente através da vida dele, e que esse propósito incluía a família dele. Por mais que isso tenha sido muito difícil para ele, eu tenho certeza que em alguns momentos ele talvez se esqueceu disso, mas José, nós sabemos que ele se tornou, né, um vice-governador de todo o Egito naquele tempo. Ele se tornou o segundo homem mais importante de toda a terra naquele tempo, mesmo diante de todas essas dificuldades. E ele poderia ter pensado assim, agora eu faço uma carreira solo e esqueço desse projeto que Deus tem para minha família, porque eles me venderam. Mas não, queridos, nós sabemos que quando agora ele chega ali no ponto alto da sua carreira profissional, Deus traz de volta a família dele, e a família se apresenta novamente a ele, e nós vamos ver como ele chora, como ele ama aqueles irmãos. Ele vai chegar a dizer com os irmãos que não precisavam de se preocupar, não precisavam de ficar com raivas deles mesmos, porque ele já tinha entendido que Deus o enviou à frente para que Deus pudesse trazer um grande livramento na vida deles e para que Deus pudesse dar sequência no plano que Deus tinha para chegar até nós. Como nós sabemos, né, que passou por José, veio até Jesus e chegou até aqui hoje, em Viçosa, aqui hoje, nesse culto, nesse Tadel, onde nós estamos falando que nós precisamos, como José, assumir a nossa responsabilidade de ramos. Não é nada tão grandioso, mas é algo precioso. Não é nada que nós não precisamos de fazer nada muito extravagante, nós precisamos de fazer com amor, né? Cada etapa do processo que Deus aqui confiara em nós. José tinha um propósito, ele sabia que ele não tinha começado e nem terminado nada, mas que ele precisava de dar curso àquele legado que ele havia recebido, e ele nunca desprezou as promessas que Deus tinha feito a ele. Por isso, nós sabemos que ele confiou plenamente em Deus. Esse próprio pastor Danilo Figueira, ele escreve que quem despreza o passado encurta o alcance do seu futuro e é pequena a própria história. Então, querido, não despreze aquilo que os que nos antecedem fizeram. Vamos olhar para a comunidade Batista da Paz, mas vamos olhar para a nuvem de testemunhas que a Bíblia nos relata, né? Os heróis da fé, mas também não só eles, os que sucederam esses homens, que nós nem sabemos os nomes, desses que vieram para o Brasil evangelizar o Brasil. Queridos, nós precisamos honrar o trabalho dessas pessoas. Nós precisamos de dar continuidade a toda a dedicação dessas pessoas, a entrega dessas pessoas para nos passar um cajado. O cajado agora está na nossa mão. O cajado agora está na nossa mão, queridos. E uma coisa que eu aprendo é que nessa nossa trajetória, você como ramo, você como filho, um dos princípios, queridos, que nós precisamos de colocar em prática na nossa caminhada é honra. Honrar é o valor central na cultura do céu. Honra é um valor central na cultura do céu. Eu fico vendo quando Jesus nos ensina a honrar.
Olhamos Jesus em João capítulo 1, versículo 29, nós vemos Jesus descendo ao Rio Jordão. Jesus iniciava ali o seu ministério. E a primeira coisa que ele faz, queridos, é descer ao Rio Jordão, para praticamente se inclinar diante de João Batista. Jesus, Deus, o Deus que se fez carne. Ele foi lá honrar aquele que era o seu precursor, aquele que veio abrir o caminho. João Batista era o profeta reconhecido naquela época. E Jesus foi lá, pegar o cajado na mão de João Batista. Até mesmo diante de Deus apresentar Jesus como seu filho amado, aquele em quem me comprazo. João Batista já havia apresentado Jesus quando Jesus vinha vindo para ser batizado. João Batista disse em João 1, 29, 31, diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos de maior honra do que essa, queridos, de Jesus demonstrando honra. Jesus desce para ser batizado, como todos ali, por João Batista, e inicia o seu ministério agora com a bênção de João Batista. João Batista abriu o caminho, agora Jesus toma o curso, do seu ministério, honrando a João Batista. Eu te pergunto, se Jesus, que é Deus, honrou o seu líder, honrou o seu precursor, por que muitas vezes nós não fazemos isso? Nós queremos fazer diferente. Porque muitas vezes nós achamos sempre que sabemos tudo. Porque muitas vezes nós desvalorizamos o que as pessoas mais antigas, os anciãos, nos falam. Porque nós não paramos para ouvir. É tão bom ouvir quando os mais velhos vêm, abrir seu coração, contar das suas histórias, das suas perspectivas para nós. Mas muitas vezes nós não aceitamos isso, nós não abrimos o nosso coração para isso. Hoje em dia, está na moda, de até as palavras acelerar 2 vezes, não é assim? Para passar bem rápido, para ouvir bem rápido. O ministério não dá para fazer assim não, querido. Esse dia eu estava pensando, Jesus falou que aquele que botar a mão no arado e olhar para trás não é digno do reino dos céus. Hoje não dá para fazer a obra de Deus com essas máquinas modernas para arar a terra, para lavrar a terra. É no arado ainda. A mão tem que estar no arado ainda. Nós trabalhamos com pessoas. Não dá para trabalhar no atacado. Nós trabalhamos com pessoas, uma por uma. Nós cuidamos de pessoas individualmente. Nós precisamos de ter tempo para ouvi-las, para amá-las. Então nós precisamos de nos atentar para essas coisas. Honrar as pessoas, queridos. Nós precisamos de honrar os nossos discípulos, mas também os nossos discipuladores. Nós precisamos de honrar aqueles que virão, que Deus colocou para que nós cuidarmos, mas também esses que nos antecederam, que nos entregaram um legado, que nos entregaram uma história, para continuar a ser contada. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai contar essa história através da sua vida. Ele já tem contado uma história através da sua vida. E eu creio em nome de Jesus que lá no final da sua vida, as pessoas falam como aqui Jacó disse de José. José foi um ramo frutífero, José é um ramo frutífero. Ele se destacou entre os outros irmãos. Ele fez algo diferente. Ele foi além, mesmo na dificuldade, porque nada nessa vida é fácil. Querido, eu também entendo que nós fomos chamados para liderar. Liderar não é necessariamente ocupar posições formais, de comando, seja na igreja ou outro espaço social. Talvez você ache que liderar você precisa de ocupar um grande cargo na igreja, você precisa ser lá o pastor, você precisa ser o líder da célula, você precisa ser o discípulo, mega discipulador, não é nada disso. Liderar não é aparecer mais do que os outros. Liderar é influenciar positivamente, é influenciar as pessoas aos caminhos em que devem andar, aos caminhos do Senhor. Liderar tem como ferramenta, querido, serviço. Paulo falou para Timóteo, exercite-te na piedade, meu filho. Você quer ser um homem de Deus? Exercita na piedade. Coloca a mão na massa. Cuida de pessoas. O que uma igreja de célula nos dá a oportunidade? Cuidar de pessoas. E é interessante que quando você cuida de pessoas, elas cuidam da gente. A igreja é isso, nós nos reunimos para exortar uns aos outros. Esses dias a gente longe, meio solto assim, eu tenho ficado preocupado. Eu sei que Deus está no controle,
mas eu fico preocupado. E a Bíblia nos fala que Jesus nos identifica como sal e luz dessa terra, né? Sal dessa terra e luz desse mundo. Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra, se o sal vier a ser insípido, para nada mais serve. E vai dizer, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia para ser colocada embaixo do velador. Jesus falou que nós somos sal e luz. Eu te pergunto, o que é ser sal e luz para você? É ser protagonista de alguma coisa? Mas é ser essencial. Já comeu uma carne sem sal? Imagina uma picanha, bem bonita, cortadinha, sem sal. Todo mundo vai falar, essa picanha está sem sal. Mas quando você coloca o sal, ninguém lembra do sal. Eles falam assim, que picanha gostosa. É ou não é? Você viu quando você chega na universidade, por exemplo, na Universidade de Viçosa à noite, você fala, que universidade bonita. Se você apagar a luz, todo mundo vai falar, que lugar esquisito. É ou não é? Mas ninguém fala assim, que luz bonita. Ser sal e luz é isso, querido. É ser protagonista sem aparecer. É estar presente sem precisar de palcos, sem se precisar de confete. Ser sal e luz, querido, é amar o nosso, é fazer o nosso trabalho diariamente com o Senhor em paz, com alegria, no tempo certo e na hora certa. Deus vai te abençoar, né? Deus vai abrir as portas, né? Deus vai deixar que o ministério que ele tem para você se cumpra. O de José durou 20 anos, querido, para que ele chegasse onde chegou no Egito. Os outros, todos os anos, viveu sendo humilhado, né? Viveu sendo acusado de coisa que não fez, preso, 20 anos. Mas todos os lugares que José teve, ele foi sal e foi luz. Quando você vê a história de José, todos os lugares que José passou, foi abençoado. Porque Deus estava com ele, querido. A presença de Deus era com ele. Por isso, todo lugar que nós, como cristãos, como igreja, todo lugar que nós passarmos, querido, nós precisamos ser sal e luz. As pessoas precisam de olhar aquele ambiente, que ambiente gostoso. Não precisa nem saber que é por causa da sua presença ali. Muitas vezes a gente chega no lugar e é verdade, né? Pode estar o caos, talvez o diabo está aprontando. A gente chega em nome de Jesus e as trevas dissipam e a luz, né, começa a fazer parte daquele lugar. É assim, né? Quando nós expulsamos demônios de alguma pessoa, né? Quando nós prestamos, né, o nosso trabalho nos hospitais ou mesmo no presídio, nós chegamos e levamos o amor de Jesus. Então, que nós possamos aprender com essas coisas também. E já caminhando para o final, não se distraia, querido, não perca o foco. Nós vamos voltar em nome de Jesus, nós vamos retomar o nosso trabalho, nós vamos retomar as nossas reuniões, as nossas células, e em nome de Jesus nós vamos multiplicar essas células e nós vamos alcançar os perdidos nessa cidade. Muitos estão morrendo, querido, sem conhecer Jesus, sem conhecer o amor de Cristo, porque as pessoas não falam. Como conhecerão, se não há quem pregue? José foi conhecido como José do Egito, eu aprendo também com isso. Mas ele nunca se distraiu com o Egito, querido. José viveu no Egito, sofreu no Egito, cresceu no Egito, mas do Egito nunca quis ser. Porque ele era da tribo, ele sabia que ele era do povo dos hebreus, ele era do povo de Israel. Ele sabia que ele era do povo escolhido de Deus. Ele nunca aceitou ser de Israel. Aquele que limita a sua vida somente a esta terra, ele é o mais miserável de todos, não é assim que diz a palavra? Nós não somos dessa terra, querido, nós passamos por aqui, né? Nós vivemos aqui por um período e nós precisamos nos doar aqui. Tantas pessoas se doam por tantas coisas, tem gente que doa a sua vida inteira pelo dinheiro, se desgasta a vida inteira pelo dinheiro e depois usa o dinheiro para cuidar da sua saúde. É assim ou não? E esquece de cuidar do mais precioso, que são as pessoas, a sua família, os seus irmãos. E quando Jacó falou que José se distinguiu entre os seus irmãos, foi exatamente pelo fato de ter passado a maior parte do tempo em extrema dificuldade, mas por ter prosperado tanto e por ter sido um canal de bênção, né, que livrou da fome toda aquela geração, né, da família de Jacó, mas também de todo aquele povo do Egito daquela época e todos aqueles povos que iam até lá buscar o alimento, porque Deus deu sabedoria
para José para que, né, fosse livramento na vida dessas pessoas. E quando José, né, já partindo para o final, viu? Quando José, né, no final da sua vida, provando que não é do Egito, ele faz com que, né, os seus filhos, os seus descendentes, os israelitas ali, com que eles prometessem. Gênesis capítulo 50, 24. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fazeis transportar os meus ossos daqui. José falou: nem depois de morto. Eu quero fazer parte do Egito. Eu não sou do Egito. Eu faço parte de um legado. Eu sou da descendência de Abraão. Eu sou da descendência que Deus levantou uma nação. Eu faço parte daquela nação e não do Egito. Então, por favor, quando vocês saírem daqui, e demorou, nós sabemos, 400 anos, e dentro de todas as preciosidades que os hebreus levaram do Egito, eles levaram os ossos de José, cumprindo essa promessa que fizeram a ele, porque ele nem depois de morto, ele quis fazer parte, né, daqueles lugares. Queridos, nem depois de morto, nós devemos fazer parte de muitas negociatas aqui nessa terra, dirigidas e guiadas por Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir nossos sonhos, mas o de José ele não matou, não. E muitos pensam que José tinha um sonho, né? Aquele sonho de José. Eu sempre pensei que José ali ia ser ele ia poder, né, se ensoberbecer diante dos seus irmãos, se mostrar poderoso. Agora todos se dobravam diante dele. Não, querido. No coração de José é que todos iam dobrar diante dele para receber a bênção dele e não para se humilhar diante dele. Quando eles se dobram diante dele, eles recebem a bênção de José. Eles não se dobram para ser humilhado por ele, mas para receberem a bênção de José. Tem muita gente que rompe com seus líderes, com seus ministérios, com seus discipuladores e sai e fala assim: um dia eu vou esfregar na cara dele, né, que ele estava errado. Querido, muito cuidado com essas coisas. Sabemos que nem todos são perfeitos, né? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui na frente. Então nós somos chamados com um propósito: passar adiante o que temos recebido. Aquela hora que você mostrou para mim assim, já era 25 minutos. Né? E a Nico mostrou para mim assim, 25 minutos. Já tem quantos minutos? Meia hora. Estou encerrando então. Né? Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu posso falar sobre isso na semana que vem. Mas só para finalizar então, para não deixar faltando uma informação muito preciosa que eu acho que eu preciso passar para os irmãos, é que na contramão dessa visão bíblica, muitos se relacionam com a igreja como se fosse um clube social, né? Muitos até rompem com certa razão. Sempre houve maus líderes, gente indigna de ocuparem cargos de liderança. É verdade, querido, não estou generalizando, né? Sempre houveram homens e mulheres, né, líderes que realmente não mereceram os seus discípulos, e muitos saíram com completa razão, né? E também por muitas outras situações, né? Por muitas situações que a gente não está aqui apontando, né? Como defeitos, né? Situações diversas. O que eu quero dizer é quando nós rompemos por um simples ego, né? Pelo fato de não concordarmos com algo que nós nem temos uma opinião. E nós vemos nas Escrituras muitos outros exemplos: Josué e Moisés, Eliseu e Elias, Ruth e Noemi, Davi e Samuel, os apóstolos com Jesus, né, dando continuidade a um legado. Nós vamos ver outras situações que também não foram bem sucedidas, e homens como Geazi, não vou entrar em detalhes agora, mas perdeu a grande oportunidade de acompanhar o seu líder Eliseu por toda a sua vida, mas quando ele olha para si, que ele vai buscar aquela oferta de Naamã, como se estivesse vendendo, né, aquela cura, eu imagino assim, e nós sabemos que ele não participa mais do ministério ali de Eliseu. Então, queridos, não troque o seu legado por uma ilusão, como foi o caso dele aqui. E vou adiantar aqui só para finalizar a penúltima parte. Muita atenção, querido. Nós, como líderes, precisamos entender algumas coisas. Nós não podemos confundir liderança com domínio sobre as pessoas. Se o seu líder quer te dominar, se o seu líder acha que ele é o seu dono, sai fora dele. Isso não é de Deus não, viu? Isso não é de Deus, isso é hora de sair fora, né? Aliança com escravidão,
né? Nós fazemos uma aliança com os nossos irmãos, mas não escravidão, né? Nós não fazemos escravos. Submissão com obediência cega, né? Você é submisso a líderes que estão te guiando por caminhos que Deus planejou, né? Não uma obediência cega. Um cego guiar outro cego, vão cair os dois no buraco. A autoridade espiritual não é dada para manter pessoas em prisão e impelidas de tomar decisões, né? Não quer dizer que você nunca pode tomar decisões, não é isso. Você deve tomar as suas decisões, né, no dia a dia, você vai ter que tomar as suas decisões. O ministério, né, da igreja de Sé, do discipulado, é mesmo, né, acompanhar, dar suporte para que você possa crescer ainda mais do que todos nós, para que você possa ir muito além do que qualquer um de nós podemos chegar. Separar-se de um líder indigno e sem visão de reino é coisa certa a se fazer, é verdade. Separar de um líder que não tem visão, que, né, não tem visão de reino, e é a coisa certa a fazer. E o rompimento, só querido, que esse tipo de rompimento que eu acabei de falar, ele não é regra, viu? Ele é exceção. Ele é exceção. Porque quando nós nos aliançamos com uma igreja séria, com irmãos sérios, em nome de Jesus eu creio que você, né, como José, vai ser um ramo frutífico. Então nós lembramos, hoje aqui nós falamos de José, Elias, Eliseu, Paulo. Não falando de Paulo, eu queria falar sobre ele, mas não vou falar não. Né? Como nós seremos lembrados no futuro? Que bastão nós entregaremos para aqueles que nos sucederão? Né? Então eu encerro aqui. Infelizmente a maioria dos cristãos não compreende o valor do chamado de uma cobertura ou uma paternidade espiritual. Nós vemos, quando nós olhamos para Paulo, sempre chamava Timóteo, Tito de meus filhos. João chamava, a gente vai ver lá nas cartas de João também, quando ele chama ali os discípulos de filhos. Eles não estavam querendo assumir né, o lugar de Deus. Eles consideravam que eles eram filhos amados. E eu quero encerrar aqui, porque eu estou me policiando que nós precisamos de fazer o Tadel com 30, 35 minutos no máximo, e passei um pouquinho, mas eu já encerro aqui. Na próxima oportunidade eu quero falar mais um pouco sobre isso. Mas hoje a mensagem que eu queria deixar para você, em nome de Jesus, né, o ministério passa por nós. Nós somos ramos, né, nós já recebemos. E deixe que ele passe, pegue o bastão, mas prepare-se para passar adiante, né? Em nome de Jesus, amém? Espero que Deus tenha falado no seu coração.